Os últimos dias foram marcados por casos de agressão contra mulheres aqui em Cascavel. E mesmo com vários alertas, várias campanhas de conscientização, esse tipo de violência está cada vez mais comum, ou pelo menos tem se falado um pouco mais sobre isso. Nós preparamos mais uma reportagem que traz histórias comoventes de mulheres que continuam sendo vítimas dessa brutalidade. Todos os dias, casos de violência contra a mulher são atendidos pelas equipes da Maria da Penha. Agressões físicas ou verbais, ameaças, tentativas de homicídio. E os casos não param de aumentar. E o número de violência contra a mulher tem crescido ano após ano em todo o Brasil. Segundo os dados divulgados pelo Anuário de Estatísticas da Segurança Pública no país, somente em casos de estupro, o número cresceu 6% se comparado com 2022. Se a gente comparar com o ano de 2011, o aumento foi superior a 90%. Mas um detalhe chama atenção. É que desse número, pelo menos 62% das mulheres são abusadas dentro da própria casa. Os números mostraram também aumento nos feminicídios. E em 13% dos 1.467 casos do país que aconteceram no ano passado, as mulheres tinham medida protetiva. Esse cenário se reflete em todos os estados. No Paraná, em 2023, foram 81 feminicídios, 5,2% a mais que em 2022. Ao todo, foram 23.886 casos de violência contra as mulheres, mais de 34% de aumento na comparação com o ano anterior. E a tendência para este ano também segue em alta. Em Cascavel, durante todo o ano passado, a Patrulha Maria da Penha, da GM, atendeu 319 casos. Mas neste ano, já foram 510 somente no primeiro semestre. E a justificativa para esse crescimento é que cada vez mais os vizinhos têm ajudado denunciando. São os vizinhos, são amigos, são familiares, eles que nos acionam através do 153 aí para prestar socorro e atendimento a essas vítimas de violência doméstica. A maioria nos relata que começou com o xingamento, o empurrão, até chegar à agressão física. E também muitas delas onde que nós vamos atender que a mulher não quer representar, não chegou até a agressão física, porém a mulher ela está tão presa num ciclo, emocional, naquele ciclo viciante da violência doméstica, que ela não consegue pedir ajuda, que ela não consegue sair. O aumento foi tão significativo ao longo dos anos que um novo juizado de violência contra a mulher foi criado em Cascavel e entrou em funcionamento na última semana. A tendência agora é que as audiências que foram marcadas a partir de 2025 sejam antecipadas e os trabalhos mais acelerados. Eu acredito que com isso, além dessa divisão super importante, que é a parte processual, a gente vai conseguir atuar mais frente à comunidade nessa questão de ser uma vara social, né? Que precisa dessa comunicação do judiciário com a população. O segundo juizado agora passa a atuar com uma outra juíza, a doutora Cláudia Spinassi, e terá, a princípio, tem lá à sua disposição 4 servidores, tá? Em comparação com o quadro do primeiro juizado, é muito pequeno. No entanto, nós estamos nos ajustando para que haja uma contribuição para que a gente consiga trabalhar de forma mais efetiva e auxiliando cada vez mais no desempenho desses 2 juizados, então, que agora teremos aqui em Cascavel. Ação que acontece após anos de pedidos por parte dos advogados e das vítimas que aguardavam 2, 3 ou até mais anos por uma solução. Essa vitória, que é uma vitória não só da advocacia cascavelense, mas de todos os segmentos, demonstra que a união de todos, de uma sociedade civil organizada, consegue obter resultados, objetivos que acabam vindo em benefício de toda a comunidade, de toda a sociedade. E a ideia realmente é trazer uma cultura da paz, é trazer campanhas educativas de prevenção à violência que afeta tantas famílias, destrói tantas famílias e acaba redundando na sociedade, na comunidade. Isso afeta a comunidade como um todo. Agora, campanhas educativas seguirão sendo feitas, pedindo o apelo da população para que denúncias
continuem sendo realizadas. Que nós estamos encorajando as vítimas a denunciarem. Então, isso é muito importante, porque ninguém pode viver sob violência, né? Então, aquela frase que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete-se, mete a colher, mete a guarda municipal, mete a patrulha Maria da Penha. Antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que esse problema existe, que esse problema tem força e que, infelizmente, é cultural. Mas que todo e qualquer trabalho que for feito para conscientizar, para alertar e principalmente para garantir a essas mulheres acolhimento, vai ser muito bem-vindo, porque de pouco em pouco a gente vai construindo uma sociedade muito mais humanizada e consciente do que tem que fazer, que é cessar esse comportamento retrógrado, né? Esse comportamento ultrapassado, onde coloca a mulher em algum aspecto inferior ao homem e submissa ao homem. A campanha, todas elas estão aí, todas têm muita força e é um trabalho de formiguinha. E nós estamos aqui também, infelizmente, para retratar o que acontece em termos de violência, mas também, de alguma maneira, para auxiliar que todos tenham consciência sobre esse grande problema que a gente enfrenta.